telespectador, muito boa noite. O nosso programa Medicina Estética tem o prazer de ter hoje novamente a doutora Daniela Cardoso, radiologista, que veio conversar conosco sobre o Novembro Azul, as variações que a ultrassom pode ter no tratamento e no diagnóstico dessa doença tão avalaçadora para os homens. Ô Daniela, o ultrassom é eficiente para a detectação do CA da próstata? Eu diria que ele tem um papel de ajuda, né, na verdade, né? A gente precisa realmente fazer o exame físico, que é o toque retal, e solicitar o PSA, analisar isso aí para depois fazer o ultrassom. Mas eu acredito que o ultrassom tem sim um papel muito importante. Apesar de algumas controvérsias assim, mas eu acredito sim. É um exame que não dói, não é invasivo. Normalmente a gente faz por via abdominal. Então não tem por que não fazer, né? É melhor do que o método tradicional, né? Mas assim, a gente não pode deixar de lado a questão do mas exame a segurança físico e do diagnóstico, PSA. eu acho que a precisão é praticamente a mesma, né? De exame físico e ultrassonografia. Porque a gente consegue ver o volume, a gente consegue ver a alteração de textura. Se tiver uma elastografia na máquina do ultrassom, a gente consegue ver se aquele tecido é mais endurecido ou não. E até a pluralidade do diagnóstico, que quando é feito com uma detectação, vamos dizer, através de manual, é a opinião de uma pessoa só. Exatamente. E você com um exame, você pode, de um exame só, ouvir a opinião de várias pessoas, sem incomodar o paciente. A indicação do ultrassom é importante, mas tem outras. Quais são as outras? A ultrassonografia, ela tem um exame, ele é um exame como de rastreio, né? A gente consegue avaliar o volume da próstata, ver alguma alteração de textura, mas sempre que há uma desconfiança maior de câncer de próstata, o ideal é fazer uma ressonância muito paramétrica, porque ali a gente vai ver a anatomia melhor da próstata, vai ver questão de vascularização, quais são as áreas que são mais suspeitas para câncer ou não, e daí sim indicar uma biópsia. Dessa maneira, o ultrassom seria indicado para identificar a invasão das estruturas adjacentes do câncer só? Não, ajuda também a avaliar essas estruturas, mas normalmente é um exame de rastreio mesmo. A gente avalia se tem alguma coisa que é suspeita e que necessite algum exame complementar. Pode dar até algum diagnóstico já, não? Já pode dar algum diagnóstico. Mas sempre a gente vai precisar da biópsia. De acordo com a textura, tudo. Exatamente. Aí você pode dizer até dar uma pista, né? A gente direciona para isso, né? Se é uma hiperplasia prostática benigna, ou se tem alguma área ali suspeita que precise realmente fazer biópsia. Ô Daniela, e nos casos da hiperplasia benigna da próstata, como é que pode dar o diagnóstico seguro? Pode, porque você junta com o PSA, junta com a questão do toque também. A gente faz uma avaliação da próstata de volume, vê o quanto que ela está se projetando para dentro da bexiga, né? Essa mensuração é bem precisa na ultrassonografia, então a ultrassom ajuda bastante nisso aí. Ajuda também no tratamento, né? Para guiar algumas vezes alguma ressecção, alguma coisa, não? Ajuda, biópsia principalmente, né? Eu estava comentando com o senhor antes da gente começar a gravar, existe um procedimento hoje em dia que a gente faz a biópsia não através do ânus, né? Não através do canal retal. A gente faz transperineal, entre a bolsa escrotal e o ânus. Você faz uma junção de imagem de ultrassom e com a ressonância que foi feita antes. E com isso o médico consegue fazer com precisão qual é a área que precisa ser biopsiada através do períneo, sem ter que injetar a agulha pela via anal, que você vai ter contato com a mucosa. Então você tem mais risco de infecção, mais risco de sangramento, tudo mais. Zero invasão, não é invasivo. Bem menos invasivo. E é com anestesia também. É um procedimento melhor, eu acho, do que os tradicionais, que foi o que eu aprendi, né, na residência. Nos bastidores você me disse que na sua clínica oferece um check-up do homem. Explique isso aí para nosso espectador. A questão do câncer de próstata é importante a gente lembrar no Novembro Azul, mas eu acho que é uma oportunidade de fazer um check-up geral, avaliar tudo, né? Não só próstata, mas avaliar órgãos internos como pâncreas, rins. Às vezes você tem alguma lesão ali que
tá silenciosa, insidiosa, e a gente consegue avaliar. Carótidas, tireoide é importante avaliar. Doença mental também, né? Depressão e ansiedade. É bom a gente pensar em tudo. Não só na saúde física, mas mental. Muito, né? Eu me lembro que quando começou a ultrassom era só praticamente para designar era o modo sexo. B. Era o modo B que a gente diz, que era branco e cinza só. Era. Aí veio o Doppler, vem a questão da elastografia. Então, hoje em dia, a ultrassonografia, ela tem muitos recursos, né? Aparelhos novos de ultrassom têm muitos recursos. Dá muita informação. Ô, Daniela, deixa aí suas redes sociais para quem quiser falar com você, ou mesmo marcar uma consulta, uma avaliação dessa. Joia. A nossa clínica é a clínica Ultraplena, então @ultraplena no Instagram. O meu Instagram é @doutora.daniele Cardoso. E o telefone lá da clínica é 4042 2525. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada. E você em casa não sai daqui, voltaremos após o intervalo. Dona Tereza Cristina, então a senhora foi a escolhida pelo programa. E qual é seu sonho? Tirar essas manchas e essas rugas de expressão. Certo. Qual é a sua idade? 51. Eu quero lhe examinar melhor para a gente ver como é que vai ser esse tipo de operação para você, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, doutora Tereza. Realmente a gente vai fazer uma suspensão, um lift nesse rosto. A incisão vai ser aqui pela orelha, na frente um pouquinho e atrás, para levantar todo esse complexo aqui que está caindo, como eu lhe falei. Certo? Aqui, ó, uma ligeira levantada na ponta do nariz, o código de barra, para fazer seu lábio ficar mais glamuroso, entendeu? E fecha o olho um pouquinho, tá vendo? As bolsinhas de gordura, e um excesso de pele bem acentuado. Vê, ó, um afastamento da musculatura aqui, a gente vai corrigir isso aqui tudinho, para refazer essa linha da mandíbula, que isso aqui envelhece a pessoa. Isso é um caso bom, porque é magrinha, entendeu? A pele obedece bem os levantamentos que nós vamos fazer na musculatura, ok? Ok. Nós vamos ter um resultado muito bom. A senhora já teve alguma doença grave? Não. Não. Que eu saiba, não. Tem problema de pressão? Não, a minha pressão é assim, 11/7. Ah, então é ótimo. 12 A glicose por 7. normal. Que eu saiba, eu nunca tive problema de taxa, não. Já se operou de alguma coisa? Já. Fez que tipo de cirurgia? Eu já fiz apêndice, já tive 3 partes cesáreas. Cesárea. E fiz uma de cisto. Cisto de ovário. Ok. Então, mas não toma medicamento algum? Nenhum. Tem alergia a algum tipo de remédio? Não, porque é tão difícil eu tomar um remédio. Certo. Eu Então nem é sei. completamente sadia. Mas É, nós vamos até onde comprovar eu sei. isso pedindo alguns exames seus. Exame parecer cardiológico, entendeu? Vai para o cardiologista fazer um eletro, talvez uma esteira, certo? Uma prova mesmo para ver se seu coração está funcionando bem. Escolhida dessa semana, Dona Tereza, já está trazendo aí seus exames. Vamos dar uma olhada, ver se está tudo bom. Espero que esteja tudo em ordem. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Vamos marcar o dia, entendeu? E deixar tudo certinho, tá, Tereza? Um abraço, até logo.
Então você vê que é uma cirurgia que normalmente não dói muito, apesar de nós tratando seu pescoço, fizemos preenchimento na boca, certo? Dei um lift, não digo bem que é uma rinoplastia, mas fiz um lift no seu nariz, um levantamento no nariz, suspensão de toda a lateral do rosto, as pálpebras e com 15 dias de operada nem parece que você foi operado. Você sabe das novidades do tratamento do câncer de mama? Hoje vocês vão ficar sabendo sobre esse tema e sobre mastologia. Comigo, doutora Cláudia Pereira. Ficou interessado? Então fica aqui conosco. Para esse episódio, eu convidei a jornalista Ana Cláudia Torpe, que ela vai nos ajudar tirando dúvidas dos telespectadores sobre esse tema. Vamos lá, Ana? Com muito prazer, doutora. Boa noite a todos. É uma honra, mais uma vez, poder contribuir perguntando essas dúvidas das nossas telespectadoras. Doutora, a hormonioterapia é eficiente? Costuma ser bem tolerada por todas as pacientes? Veja só, hormonioterapia em câncer de mama é diferente da hormonioterapia em pacientes que não têm câncer. No câncer de mama, ela é eficiente, sim, mas ela só se presta para pacientes que têm tumores hormônio positivo. Doutora, e no caso das novidades dos tratamentos menos invasivos, há muitas questões aqui sobre isso. Quais são essas novidades? Veja, a tecnologia em cima de oncologia, ela vem aumentando de forma muito intensa e isso também vem contribuindo para diminuir o tamanho das cirurgias, né? Então, tem o avanço de novas drogas, de novos hormônios, de terapia-alvo, de imunoterapia, certo? De nanotecnologia. Então, todos esses fatores, eles unidos, eles vão melhorar o tratamento da paciente, diminuindo o tamanho da cirurgia, diminuindo a morbidade. E depois deste tratamento, qual é o acompanhamento para esta paciente? Veja, uma vez diagnosticado com câncer de mama, a paciente, teoricamente, ela deve ser acompanhada bem de perto pelo médico mastologista e pelo oncologista. A princípio, nos 5 primeiros anos, de 6 em 6 meses pelo masto e de 4 em 4 meses pelo oncologista. Após 5 anos, ela passa a fazer acompanhamento anual como qualquer outra paciente. Uma outra pergunta que tem aqui da Mariana é se o apoio de outros profissionais como nutricionistas, fisioterapeutas faz a diferença na recuperação? Completamente. É fundamental. A gente trabalha em equipe multidisciplinar. Hoje em dia, oncologia e masto não trabalham só. Então, é fundamental a presença do psicólogo, porque normalmente os pacientes têm muitos distúrbios de aceitação, desnutrição, nutricionista, fisioterapeuta por conta da cirurgia por lesões de braço, terapeuta ocupacional. Então, a gente trabalha em equipe. Não existe tratamento de câncer de mama feito por onco e por masto. É sempre em equipe multidisciplinar. E eles são tão importantes quanto nós médicos. Doutora Cláudia, muito grata por todos esses esclarecimentos e a pergunta agora é, quem está nos assistindo que tem mais alguma dúvida, quer saber um pouco mais sobre esse tema ou quer entrar em contato com você, como é que pode fazê-lo? Ana, eu trabalho em hospitais públicos, como o Hospital do Câncer e a Prefeitura de Olinda, e trabalho na rede privada. Então, tenho um consultório nas Graças, em Boa Viagem e na Ilha do Leite. Entrar em contato comigo é muito fácil pelo meu Instagram, @doutora.claudiapereira. Fico às ordens para qualquer esclarecimento. Ana, eu agradeço mais uma vez a sua participação nesse mês que estamos tratando da saúde das mulheres, não é isso? E a todos que nos acompanham, os telespectadores, é importante que vocês interajam conosco, certo? E conto com vocês para a próxima edição, na próxima semana. Muito obrigada. Olá, eu sou Luciana Siqueira. Hoje eu vou assumir o microfone para entrevistar o nosso querido titular, o professor Dr. Emílio Leão, e a gente vai falar sobre cirurgia plástica e cirurgia bariátrica.
Pois não, Luciano, estou às suas ordens. Doutor Leão, é verdade que os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, eles terão que passar necessariamente pela cirurgia plástica? Obrigatoriamente não, mas é uma ansiedade que eles têm muito grande em chegar a essa hora. Normalmente, após 2 anos, a gente indica o processamento dessas cirurgias. Tem sobra nos braços, nas pernas, no pescoço, na mama e no abdômen, principalmente na mama e no abdômen, nas mulheres e nos homens mais na região abdominal. Doutor Leão, o paciente que fez a cirurgia bariátrica, né, o paciente bariátrico, exige uma preocupação maior quando vai fazer a cirurgia plástica, além das preocupações rotineiras? Não, os exames são feitos rotineiramente. A gente sabe que existe sempre uma anemia nesses pacientes e a gente considera isso como sendo normal para eles. Mas não existe nada de especial. O exame de rotina, como se faz para qualquer outra cirurgia. Doutor Leão, a gente sabe que hoje as cirurgias bariátricas, elas são feitas pelo método menos invasivo, né? A videolaparoscopia, a robótica. Isso implica em ser melhor para o cirurgião plástico? Não tenha dúvida, Luciano, muito melhor. As cirurgias de antigamente, não, antigamente que também não faz muito tempo, de Sim. 10, 15 anos atrás, eram muito mais invasivas, faziam incisões grandes e que desvascularizavam os retalhos. Essas incisões, ela diminui a passagem do sangue e faz com que essa não passagem, a obliteração do sangue, esse retalho possa necrosar no caso de descolamentos grandes, como a gente faz sempre nas cirurgias bariátricas, para tirar os excessos de pele. Doutor Leão, nos bastidores a gente conversou sobre os pacientes bariátricos, né, e os excessos de pele. Quais são as preocupações que inclui aí nesses pacientes que têm um excesso de pele após a cirurgia? Principalmente no vestiário. Às vezes incomoda uma dobra que fica, faz assadura, faz tudo, entendeu? Então, essa sobra, a gente retira ela em troca por cicatrizes com o paciente. Você pode tirar qualquer sobra de pele, mas o paciente vai ganhar uma cicatriz por aquela retirada. Então, é uma coisa que preocupa bastante eles e é bastante salutar o paciente ficar magrinho e sem aquelas penduricalhos de pele. Isso. E essas dobras, na verdade, a questão não é só estética também, né? A questão são de doenças de pele. Doenças de pele, as assaduras, né? Ok. Até infecções e etc. Doutor Leão, deixa o seu contato para quem deseja fazer uma consulta com você. Pode fazer uma consulta comigo através das minhas redes sociais, Manuel Emílio Leão. Doutor Leão, muito obrigada pela sua entrevista e vocês continuem conosco após o intervalo. O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo treininho. Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo, não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você está tardezinha, já vai embora para casa, está bem para noite. também. Não queria sair daqui. Sai hoje ainda, viu? Certo. Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na maca para ir para o bloco seguinte. Certo. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok. Ok?
Tudo bem, Ilane? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Ilane, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório, e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? Já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada. O resultado ficou realmente bom, foi uma cirurgia sem nenhum problema, aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Hoje falaremos sobre todos os avanços tecnológicos na cirurgia da coluna, comigo, Dr. Cláudio Falcão. Ficou interessado? Então continue conosco até o final. Para este episódio, eu convidei uma colega farmacêutica e nutricionista, a doutora Juliana Mena Barreto, para participar. Ela vai tirar várias dúvidas da audiência justamente sobre essas técnicas cirúrgicas da coluna. Vamos lá, doutora? Vamos lá, boa noite, doutor. Boa noite a todos os telespectadores. Vamos então à primeira pergunta aqui, né? Quais foram os principais avanços tecnológicos que transformaram a cirurgia da coluna nos últimos anos? Bem, eu não tenho a menor dúvida, Juliana, de que o maior avanço em termos de cirurgia de coluna recentemente foi o que a gente chama da cirurgia endoscópica da coluna, que nada mais é do que a cirurgia por vídeo. É uma cirurgia onde você faz uma ou duas ou até 3 incisões de 1 centímetro, o tamanho de cada uma, e a gente consegue operar por vídeo, onde em uma dessas incisões, um desses pequenos cortes, a gente introduz uma pequena câmera de vídeo que vai lá na intimidade da coluna, dos nervos, da medula, e com os outros portais a gente consegue fazer a descompressão necessária do nervo, retirar o excesso de osso, retirar a hérnia, retirar o ligamento, tratar a coluna de uma forma extremamente adequada, como ela deve ser tratada, com o mínimo de trauma e com o máximo de eficácia. Ótimo. E como a tecnologia de navegação e cirurgia robótica tem contribuído para aumentar a precisão e segurança dos procedimentos? Essa cirurgia endoscópica da coluna já é o início da navegação da coluna, né? E a gente tem recentemente a cirurgia robótica da coluna, onde ela ainda está se engatinhando em termos de coluna, diferentemente de outras áreas que já é uma realidade, mas eu não tenho a menor dúvida que em questão de muito pouco tempo já vai ser uma realidade. Porque qual a diferença do robô? Quem opera o robô, quem manipula o robô é o médico. Só que o robô tem uma destreza e tem uns movimentos super finos que a mão do médico não consegue reproduzir. Então diminui muito o risco de dano de alguma lesão nervosa, de alguma lesão vascular, principalmente quando a gente está lidando com estruturas nobres, com vasos, com artérias, com veias. Então, isso aí já chegou para ficar, ainda está evoluindo na coluna, mas em questão de muito pouco tempo já vai estar à nossa disposição. Impressionante. E de que forma o uso de imagens em 3D e realidade aumentada tem ajudado no planejamento cirúrgico e na recuperação dos pacientes? Isso é muito importante, Juliana. Por quê? Particularmente nos pacientes que têm algum grau de deformidade na coluna, seja pelo processo natural de desgaste ou aquela deformidade do jovem,
né, que já nasce com essa tendência. Então, a anatomia é muito diferente. Então, a partir do momento que a gente tem alguns programas, alguns softwares que a gente fala, e a gente joga no computador e faz um acoplamento àquilo com imagem de ressonância, de tomografia, a gente consegue realizar as cirurgias que a gente quer através de passagem de parafuso, passagem de haste, passagem de qualquer que seja o device, como a gente chama, um instrumento, milimetricamente calculado, para evitar que haja qualquer dano, principalmente nervoso ou muscular ao paciente. Isso aí já é uma realidade na cirurgia de coluna. Uhum. E quais as inovações ainda estão em desenvolvimento e que podem revolucionar o futuro das cirurgias de coluna? Bem, a gente tem as células-tronco. Né? Células-tronco é uma revolução não só para a cirurgia de coluna, mas em qualquer que seja a área da medicina. Porque qual é o grande diferencial das células-tronco? São células que têm uma potência, um potencial grande para cumprir funções de tecidos ou de células que já foram degeneradas. Então, isso aí ainda precisa de alguns estudos, precisa de uma evolução maior, mas eu não tenho a menor dúvida de que isso aí é o futuro, não só para a coluna, como para boa parte da medicina de uma forma geral. Que impressionante, né? Tudo isso. E quem quiser saber mais sobre o que falamos aqui, o que devem fazer, onde acessar? Bem, a gente tem um Instagram, que é extremamente elucidativo, participativo, a gente esclarece várias dúvidas, que é o @drClaudiofalcão. Ou também, se você tem alguma dúvida e quer ter essa conversa olho no olho, que é bem importante, né? Para esclarecer qualquer dúvida, até para manter uma relação médico-paciente, lá no consultório, o telefone é o DDD 81 3416 0000. Doutor Cláudio, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Boa noite. Doutora Juliana, muito obrigado pela participação.